Olá, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E eu estou aqui hoje num cenário um pouco diferente para gravar mais uma vez a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, né? Evangelho segundo Jesus, escrito por Mateus. Nós estamos aí refletindo desde o primeiro capítulo. Se você está recebendo esse vídeo pela primeira vez, vai lá, confira todos os vídeos, desde o capítulo 1, nós refletimos parte por parte, né? Cada perícope, cada assunto ali, nós fomos refletindo juntos. Né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, nos ajudando a espalhar e a anunciar e a alcançar muitas pessoas com a mensagem da Palavra de Deus, com o Evangelho que transforma vidas. E vamos para a nossa leitura de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 13. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 13, né? Mateus, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por meio de parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semeador, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo na terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nós vamos ler até aqui e depois prosseguimos. Nós encerramos um bloco em que Jesus vinha dando alguns sermões e confrontando a religiosidade dos fariseus, fazendo alguns sinais e maravilhas, especificamente para trabalhar sobre a religiosidade dos fariseus e contestando isso e trazendo a essência da verdadeira religião do reino dos céus. E agora a gente inicia um bloco onde Jesus faz vários ensinamentos por meio de parábolas, né? Por meio de histórias. E o que são parábolas? São alegorias, ilustrações, analogias, exemplos próprios da época, do povo e da cultura, né? Na palavra original, o significado no grego é da comparação de casos, de colocar coisas lado a lado, de fazer um paralelo. Isso é o significado das parábolas, né? De usar um exemplo para que as pessoas entendam, uma ilustração para facilitar. E aqui nós vemos Jesus, nada diferente de outros momentos, em que Jesus chega diante de multidões que desejavam ouvir Jesus. E por que eles desejavam ouvir Jesus? Muitos deles estavam ali por algum benefício, ou por algum milagre que tinham ouvido falar, ou por algum tipo de coisa que Jesus supriu a necessidade, seja cura física, seja uma provisão, seja uma cura espiritual. Tudo que Jesus fazia, muitas vezes, essa era a motivação dessa multidão ir atrás de Jesus. E aqui nós vemos um ensinamento muito claro de Jesus sobre isso. Jesus lança os seus ensinos e ele era muito didático. Ele sempre explicava claramente, principalmente aos discípulos. E aqui nós vemos a principal mensagem do que nós lemos aqui, está no versículo de 4 a 8. E aí a ênfase aqui nessa parte da leitura é: por que falar em parábolas? E aí os discípulos questionam Jesus e ele responde. E junto com a resposta de Jesus, um pouco à frente, nós vamos refletir a explicação da parábola e o porquê da parábola. De versículo 4 a 8, nós vemos aqui a parábola em si, a parábola do semeador. Eles falam dos vários solos e as sementes aonde caíram. E aí os discípulos questionam Jesus o porquê falar em parábolas. E ele usa uma citação que está em Isaías, capítulo 6, de versículo
9 a 10, e diz assim a citação de Jesus, posteriormente, a partir do versículo 14 até o 23. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Jesus usa uma citação de Isaías sobre a explicação dele do porquê falar em parábolas. E eu refletindo sobre isso, entendo, baseado em todo o resto da palavra de Deus e o entendimento da forma de Deus trabalhar, entendemos que existe um tempo para todas as coisas. E não era todas as pessoas que naquele tempo estava preparada pelo próprio Deus no seu coração de entender o momento do reino de Deus, de ser convidado a Deus para participar do reino de Deus. E aqui Jesus explica aos discípulos sobre os que ouviram e não entenderam, sobre os que viram, mas não enxergaram, porque os seus corações estavam endurecidos por conta do pecado, por conta do egoísmo, por conta do orgulho, por conta da religiosidade. Mas o cerne do endurecimento desses corações é o pecado do ser humano. E Jesus fala isso claramente nisso, né? E aí no versículo 16 Jesus diz: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram. Ou seja, a personificação do próprio Deus. Jesus, Deus materializado em carne e osso, se revelando. Essa era a grande mensagem, a boa notícia. E os discípulos tinham essa oportunidade. E aqui nós vemos também, a partir daí, Jesus explicando o que significava realmente essa parábola. Do versículo 18 ao 23, Jesus discorre a sua explicação. Basicamente, ele explica para nós que a semente que foi lançada é a palavra de Deus e que os solos são os corações que recebem essa palavra. E aí, do versículo 18, ele inicia assim, do 18 até o 23. E por que Jesus explica aos discípulos? E nós sabemos que Jesus é um cavalheiro. Ele não obriga ninguém a nada, ele não força ninguém a nada. E os discípulos claramente tinham um desejo, tinham um questionamento, tinham uma curiosidade. Partiu deles algo de ir ao encontro de Jesus e perguntar: mas o que significa essa parábola? E Jesus explica a eles muito didaticamente o que significava a palavra. Ou seja, tem a ver com o tempo, mas tem a ver também com o desejo, com a fome, com a sede, com o desejo de ir até Deus. E confesso a vocês, e tenho certeza que por conta do pecado que habita em nós não temos esse desejo por nós mesmos. O próprio Deus move isso em nós, mas existe um tempo de cada pessoa. E talvez existam pessoas que nunca vão chegar a esse tempo por elas mesmas, ou por N razões da soberania de Deus em que nós não questionamos. Mas certo é que existe um tempo para que esse coração esteja sedento e desejoso de Deus, para ir até Deus, e no tempo certo ser essa terra fértil. Vamos ler a explicação da parábola do semeador. No versículo 18 diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino de Deus e não a compreendem, como o primeiro solo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração, e este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações pelas riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica, produz a 100, a 60, a 30 por 1. Uma semente produz vários frutos. E essa é a explicação da parábola do semeador. Jesus falando sobre a fome, sobre a sede, sobre o tempo certo. E quando essa semente cai, a testificação de que esse solo é bom é a frutificação. Ou seja, a manifestação do fruto dessa semente. A semente do reino de Deus manifesta um fruto, o fruto do Espírito Santo. A paz, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, o amor, a alegria, as manifestações dos dons, os sinais, as maravilhas,
todos esses são parte de um fruto que é manifestado pelo Espírito Santo de Deus, e essa é a verdadeira semente. E a minha oração é que essa semente da palavra de Deus caia em seu coração e seja uma terra fértil para receber e multiplicar esse fruto. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido, eu oro para que as pessoas tenham fome e sede da Tua palavra, que no momento que estivermos lendo, eles possam ler a palavra do Senhor, refletir na palavra do Senhor, ouvir o Senhor falando, ser um coração de terra fértil, receber a mensagem, a semente do Espírito Santo e multiplicar o fruto do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da bondade, Deus, da temperança, Deus, e de todas as coisas que o Espírito Santo pode produzir em nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.